Sobre a questão da pobreza, pessoal, a pobreza, veja bem, a pobreza, ela não é exclusivamente um fenômeno de natureza econômica, como podemos observar na América Latina, né? Porque quem é estudante de serviço social estuda muito essa questão da América Latina, né? Porque o serviço social é América Latina, né? Então, assim, você saberia dizer que outras dimensões a pobreza apresenta? Se alguém perguntasse para você, veja bem o que eu estou falando aqui. A pobreza não é exclusivamente um fenômeno de natureza econômica, como podemos observar na América Latina. Isso eu estou falando de livros. Livros, a gente vê muita questão da pobreza na América Latina, livros diversos. Então, mas você saberia falar quais outras dimensões a pobreza apresenta, até mesmo nos dias atuais? Você saberia me dizer, Cris? Então, a pobreza ela é relacionada à questão social. Quem sabia que a pobreza é relacionada a uma questão social? Então, e ao pauperismo também. Então, uma vez elucidada a lei geral da acumulação capitalista, não pode surpreender a ninguém com o crescimento econômico, né? Porque o desenvolvimento econômico social sob o capitalismo implica sempre a reprodução de um polo que necessariamente acompanha, com sinais trocados, aqueles da expansão das riquezas sociais, e com isso são gerados como pobreza absoluta e também como pobreza relativa, tá? Então, algum tempo em si, e não lembro qual, né? O autor, mas ele fala o seguinte, que a justiça é uma categoria ética e também jurídica, mas que ela é fundamentalmente ética, que a justiça não é uma categoria econômica. Então, ele diz que a questão social tem uma natureza moral. Né? Tem uma natureza moral. Então eu coloquei-me a pensar o seguinte, Solange, né? Pensar o seguinte. Por isso, o assistente social, ele intervém nas questões sociais, né, pessoal? Por conta da justiça que implica na ética e na moral. Ou seja, algum tempo atrás, né, que eu li isso aqui, mas eu não lembro qual foi o autor que falou isso. Eu definitivamente não lembro. Mas eu achei interessante trazer aqui para pesquisa aqui com vocês. Então, e essa pessoa, esse autor, ele falava o seguinte, que a justiça é uma categoria ética e também a justiça é uma categoria econômica, né? E ele dizia que a questão social tem uma natureza moral. Quem concorda, pessoal, que a questão social tem que a questão social tem essa natureza moral? Quem de vocês? Deixe nos comentários depois para mim, ok? Por favor. Então, eu coloquei-me a pensar, eu fiquei pensando, poxa, então é por isso que o assistente social, ele intervém nas questões sociais, né? Por conta da justiça, e essa justiça implica na ética e também implica na moral, né? Então, pessoal, sobre este conteúdo que eu trouxe, essa pesquisa, esse conteúdo, quem concorda, escute uma vez, 2, 10, e aí você deixa seu comentário para mim, ok? Olha, Solange, eu concordo. Olha, Solange, eu não concordo. No meu ponto de vista é isso, tal, ok? Vou ficar aguardando. Pessoal, um abraço. Muito obrigada pela companhia, ok? Me siga, pessoal, para você ter bastante conteúdo. Assista minhas aulas, assista os meus conteúdos, tá? Para que você possa aprender mais e mais comigo também, tá bom? Obrigada, gente.